Olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ensino religioso, 7º ano, aula 9, e hoje a nossa aula é especial. Por quê? Porque é uma aula de revisão. Vamos rever os conteúdos que trabalhamos anteriormente. A primeira numa sequência de 2 aulas de revisão. Bom, então, nós iniciamos as nossas aulas de ensino religioso conhecendo a função das festas sagradas nas tradições religiosas. Estudamos algumas festas culturais e religiosas no Paraná e no folclore brasileiro, além do mundo. Então, nós iniciamos conhecendo a função das festas nas tradições religiosas e estudamos festas culturais do Paraná, do folclore brasileiro, e essas festas, vou relembrar vocês aqui de algumas delas. O Cumbamela, que é a maior festa, maior festival religioso do mundo, acontece às margens do Rio Ganges. Tem toda uma mitologia sobre o néctar sagrado, então, que derramou onde corre o Rio Ganges, e é o maior festival religioso, a maior festa do mundo no hinduísmo. Círio de Nazaré é uma festa católica que acontece no Nordeste brasileiro, todos tentam tocar nessa corda. Hana Matsuri, que é uma festa budista oriental, também acontece no Brasil em várias regiões, e a festa de Iemanjá, embora aconteça em várias cidades brasileiras, uma das mais famosas, que está aqui nessa foto, é do Rio Grande do Sul, a festa de Iemanjá, no Rio Grande do Sul. As festas religiosas são um fenômeno cultural, é importante a gente entender isso, que a festa religiosa, ainda que tenha esse aspecto do sagrado, ela é cultural. É onde o sagrado encontra o popular, ou seja, o profano. São espaços de socialização e celebração. Se o ritual acontece dentro do lugar sagrado, a festa ela pode acontecer em espaços diferentes, mas ela não deixa de ser uma celebração. Porém, uma característica da festa religiosa, por conta dessa coisa de comidas, cores, brincadeiras, então ela é onde se encontra o sagrado e o profano, o religioso e o popular. No Paraná, nós temos algumas festas religiosas bem importantes. Das festas católicas, nós podemos citar Festa do Divino, acontece muito no interior do Paraná, Corpus Christi, Festa da Nossa Senhora dos Navegantes, Festa da Nossa Senhora da Luz, e a lavação da escadaria acontece numa igreja, embora seja uma festa de influência africana, mas aqui então, por conta da colonização portuguesa e espanhola, temos aqui festas católicas dentro da nossa cultura paranaense. A festa do Divino tem uma origem antiga ligada a Pentecostes, ou seja, a ideia do Espírito Santo no batismo de Jesus. Depois que ele foi batizado por São João Batista, desceu uma pomba que era o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, por isso acontece a festa do Divino. E ela é celebrada 7 semanas depois da Páscoa, com muitas cores, os festeiros passam nas casas pedindo donativos, cantam, dançam, um momento bastante importante do folclore e da cultura paranaense. Agora, uma festa que também acontece numa igreja, mas é uma festa de influência africana, é a lavação da escadaria da Nossa Senhora do Rosário, festa que celebra o Dia da Consciência Negra, em Curitiba. E ela foi inspirada pela limpeza da escadaria da igreja de Nosso Senhor do Bonfim, que acontece em Salvador. Lá em Salvador tem uma tradição da lavagem da escadaria do Bonfim. No Paraná, especialmente em Curitiba, com o Centro Humaitá, a Sintec, algumas instituições se reuniram para celebrar o Dia da Consciência Negra e fazem um momento muito bonito. Começa com um culto interreligioso dentro da igreja, com várias religiões, e lá fora depois acontece a lavação com água de cheiro e flores da escadaria do Rosário, como forma de um movimento interreligioso e também pedindo liberdade religiosa, respeito às religiões de matriz africana e também essa ligação entre o sincretismo religioso de católicos, cristãos, as religiões de matriz africana e outras. Aí temos uma festa típica do litoral paranaense. Tem muitas festas de boi no Brasil, boi bumbá, entre outros. Mas no Paraná é um espetáculo
que constitui uma espécie de ópera popular, resultante da união de elementos da cultura europeia, porque tem lá o imperador, enfim, o homem europeu, dono da fazenda, cultura africana e indígena, na qual o boi é a principal figura da representação. Na festa de boi mamão do litoral paranaense, a mulher de um negro africano, enfim, está com vontade de língua de boi e ele pega um boi do senhor, então do fazendeiro, e ele mata o boi, agora ele vai ser punido, enfim, porque ele pegou o boi, mas aí chama um pajé, um curandeiro indígena que faz toda a encantaria indígena e o boi volta e aí tem a festa, então, ressurreição e esse momento de festa do boi. Na festa se utilizam música, coreografia específicas para cada personagem, fases de brincadeira, então, primeiro quando o boi morre, depois quando o boi volta, o boi alegra todo mundo, sequência de ações nas quais eles vão interagindo os personagens, ou seja, é uma festa religiosa, cristã, indígena e africana, mas que tem muita brincadeira, mas que tem muita diversão, coreografia e arte, principalmente. É uma festa bastante artística, vale a pena conhecer no litoral paranaense. Aquele momento que vocês gostam, aquele momento de fazermos um break para ver o que você aprendeu, teste seus conhecimentos. Não esqueça seu caderno, seu lápis, sua caneta. Vamos fazer então um quiz para ver o que você aprendeu? Nosso primeiro quiz. As festas religiosas são um fenômeno cultural. São espaços de socialização e de celebração. É um momento onde se encontram letra A, o econômico e o social se encontram. Letra B, o sagrado e o profano. Letra C, o racional e o emocional. Vamos dar um tempo para vocês copiarem esta questão do quiz e já já nós voltamos com a resposta.
Voltamos com o nosso quiz. Então, as festas religiosas são um fenômeno cultural, são espaços de socialização e celebração, onde se encontram o A, econômico e o social, B, sagrado e profano, C, racional e emocional. Qual é a resposta correta? O que você marcou? Bom, letra A, econômico e social. Sim, na festa religiosa acontece, vendem coisas, tem a parte econômica, tem a parte social, mas não é essa a resposta. B, sagrado e profano, será que é isso? Então, resposta correta, letra B, o sagrado e o religioso se encontra com o profano, ou seja, o popular dentro da festa religiosa. Letra C, racional e emocional? Poderia ser também, mas não. A resposta correta aqui é a letra B. De acordo com a aula, com o que aprendemos na aula, resposta correta do quiz, letra B, sagrado e profano se encontram na festa popular. Segunda questão do nosso quiz. É uma festa que celebra o Dia da Consciência Negra em Curitiba e foi inspirada na lavagem do Bonfim. Letra A, festa de Nossa Senhora do Rocio. Letra B, festa da uva. Letra C, lavação da escadaria do Rosário. Qual será a resposta correta? Como sempre, vamos dar um tempinho para vocês copiarem, escolherem a alternativa e já voltamos vendo se você acertou.
Muito bem, voltamos aqui com a resolução do nosso quiz. Será que você acertou? Vamos ver. A festa que celebra o Dia da Consciência Negra em Curitiba foi inspirada na lavagem do Bonfim. É A. Festa da Nossa Senhora do Rocio. B. Festa da Uva. C. Lavação da Escadaria do Rosário. Qual você marcou? Será que você acertou? Bem, Festa da Nossa Senhora do Rocio é uma festa católica que acontece em vários lugares, principalmente em Paranaguá, no litoral paranaense, mas não é a resposta aqui do nosso quiz. Festa da Uva, tem várias festas da uva no sul do Brasil por conta da imigração, principalmente italiana. Inclusive, na região metropolitana de Curitiba, em Colombo, tem a famosa Festa da Uva, que reúne elementos católicos também, mas não é a resposta correta. Então, a resposta correta é a letra C, lavação da escadaria da Nossa Senhora do Rosário, no Dia da Consciência Negra. Acertou? Vamos em frente. Continuamos então com a nossa revisão. Falamos das festas religiosas, populares, sagradas, folclóricas, no Paraná, no Brasil, no mundo. Bom, nas aulas anteriores nós também falamos e analisamos alguns ritos nas diversas organizações religiosas e a relação entre o rito e a sociedade. Qual que é a função do ritual na sociedade? Então, os ritos são celebrações das tradições e manifestações religiosas, mas também existem rituais que não são religiosos. Alguns rituais do dia a dia podem ser compreendidos como a recapitulação, a lembrança de um acontecimento sagrado, algo que aconteceu na tradição daquela cultura e agora é repetido dentro do ritual. Temos aqui a pessoa tomando hóstia, que seria metaforicamente, simbolicamente, o corpo de Cristo, tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus. Então, um ritual tomar a hóstia, está relembrando algo do passado na história do cristianismo. Já os rituais, então o ritual é um conjunto de gestos. O ritual são os gestos, as falas, tudo que é feito dentro do rito. E eles compõem os ritos. Então, aqui temos um ritual, dentro de um rito indígena, você tem vários rituais. Então, os rituais compõem os ritos. Entre os diversos tipos de ritos, destacam-se mortuários, então os ritos fúnebres, iniciação, quando alguém é iniciado numa religião, passagem, um momento liminar que você deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Alguns ritos de iniciação também são de passagem, e o rito mortuário também é passagem, quer dizer, você passa de vivo para morto. Comemorativos, tem rituais que comemoram um acontecimento importante, rituais de cura, entre outros. E entre os rituais, o que a gente fez um recorte, que a gente trabalhou nesse momento, no futuro trabalhamos em outras aulas, trabalharemos outros, mas trabalhamos os ritos de passagem. Entre os vários tipos de rito, então, estudamos aqueles que marcam a mudança de posição da pessoa na comunidade. Podem ter caráter social, comunitário ou religioso. Ou seja, o rito de passagem, tanto o indivíduo muda, quem ele era um antes do ritual de passagem, torna-se outro, como também muda a posição dele dentro da sociedade. Vou dar alguns exemplos comuns. A menina aos 15 anos. Muitas pessoas fazem aquela festa dos 15 anos, ela é recebida pela sociedade. Antes ela era uma criança, agora ela é uma moça. Bom, vestibular, quando rapa a cabeça, no quartel, são ritos que não são religiosos, mas têm a ver com os rituais religiosos, ou seja, quando você se inicia, quando você ganha um status, seja de sacerdote, líder, quando você casa. Agora, dos ritos de passagem, um dos mais conhecidos na cultura humana é o batismo de Jesus. E é um dos batismos mais famosos que nós temos consciência, né? Foi realizado por João Batista no Rio Jordão. Segundo a Bíblia, o Espírito Santo desceu sobre Jesus enquanto ele estava sendo batizado. Claro, desceu na representação de uma pomba. O batismo de Jesus, então, quer dizer, temos aqui azulejos representando esse batismo. Na Igreja Católica, você batiza as crianças logo após o nascimento. Nas igrejas pentecostais, neopentecostais e evangélicas, muitas delas, o batismo é feito com a pessoa adulta. Você tem que aceitar Jesus. Então, quer dizer, no cristianismo católico, batiza logo que nasce. No cristianismo pentecostal, é batizado o adulto. Ou pelo menos que ela tenha consciência daquilo que ela está fazendo.
Bom, falamos aqui do cristianismo, ritual de passagem cristão, vamos falar de um ritual indígena, ritual da tucandeira. A tucandeira é uma formiga enorme. Inclusive, quando abre um corte muito grande, os indígenas usavam para suturar, como se fosse costurar. Ela tem uma pinça tão grande que ela morde em volta do corte, fechando ele, aí quebra o corpo e a cabeça fica presa ali, várias cabeças de formiga. Entre os povos indígenas existem diversos rituais de passagem, muitos, como os fúnebres, casamento e os de passagem para a vida adulta. Aqui é uma luva cheia das formigas, como você pode ver. Esse ritual da tucandeira é realizado pelo povo indígena Sateré Maué. E é um rito masculino, acontece com os meninos quando eles vão fazer a passagem, ele deixa de ser criança e agora pode se tornar um adulto, um guerreiro. As meninas participam da festa também, mas para escolher os mais corajosos, os mais valorosos. Aqui o menino está com 2 luvas de palha, cheia de formiga na mão, ele dança junto com a comunidade, com as lideranças religiosas, ele não pode demonstrar dor nem medo. Quanto mais corajoso ele for, mais valente ele é. Bom, falamos do cristianismo, dos ritos de passagem, falamos das tucandeiras, agora vamos fazer mais um quiz. Aquele momento que vocês gostam, porque a gente para e faz aqui um jogo. Bom, o que são celebrações que marcam a mudança de posição de uma passagem de uma pessoa na sua comunidade e também em sua própria vida? O que são essas coisas que mudam quem a pessoa é enquanto pessoa, indivíduo, mas também muda o status dela dentro da comunidade? A. Ritos de cura. B. Ritos de passagem. C. Ritos profanos. Qual será a resposta aqui? O que será que são as celebrações que marcam a mudança de posição de uma pessoa na sua comunidade e sua própria vida? A, B ou C? Um tempo para vocês copiarem, escolham a alternativa correta e na sequência voltamos com a resposta.
voltamos com a resposta do nosso quiz. Será que você acertou? Não importa necessariamente quantas você erra ou acerta, mais importante é aprender com os erros. Muitas vezes nós aprendemos mais com os erros do que com aquilo que nós acertamos. Então o importante aqui é a aprendizagem. São celebrações que marcam a mudança de posição das pessoas em sua comunidade e na sua própria vida. Ritos de cura? Será? Não falamos ainda de rito de cura nas aulas que estamos revisando. Falaremos na sequência. Ritos de passagem ou ritos profanos? A resposta correta é a letra B. Ritos de passagem mudam a posição da pessoa na comunidade e na própria vida. Mais um aqui para testar seus conhecimentos. Realizado pelo povo indígena Sateré Maué, é um rito masculino de passagem da letra A, vida para a morte. Letra B, fase de solteiro para casado. Letra C, da infância para a fase adulta. A, B ou C? Qual será a resposta correta? Vamos dar um tempo para vocês copiarem, assinalarem a alternativa que você considera correta e já voltamos com a resposta.
Voltamos. Será que você acertou o nosso quiz? Vamos descobrir. Então, ritual realizado pelo povo Sateré Maué é um rito masculino de passagem da A. Vida para a morte? Poderia até ser, né? Mas não é, porque seria um rito fúnebre aqui no caso. B. Fase de solteiro para casado? Letra C. Da infância para a fase adulta. Por que que não é aqui nenhuma dessas duas respostas? Pode até ser rito de passagem, mas a pergunta aqui é: o povo Sateré Maué, o nome do rito de passagem? Muitas vezes, quando você responde uma questão, tem várias respostas que podem ser corretas. Você tem que ter um raciocínio lógico, se focando no que a pergunta quer de você. Nesse caso, ele quer saber o nome do ritual de passagem masculino do povo indígena Sateré Maué, e a resposta é a letra C, a passagem da fase da infância para a fase adulta. Então, é um rito de passagem da infância para a fase adulta. Continuamos aqui com a nossa revisão, já falamos das festas folclóricas, agora vamos falar dos ritos de passagem. Estamos falando dos ritos de passagem e vamos falar de um rito israelita ou judeu, que é o Bar e Bat Mitzvah. É um rito de passagem judaico em que os meninos, Bar Mitzvah, com 13 anos, as meninas, Bat Mitzvah, com 12, fazem um pacto de obedecer os mandamentos da Torá. É um rito de passagem também da infância para aquilo que seria o início da fase adulta, mas é um momento em que a pessoa demonstra seu conhecimento, ela lê a Torá e é uma forma de pacto, ou seja, a partir daqui ela está assumindo que ela vai obedecer aquilo que está na Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. O ritual ocorre sempre numa sinagoga ou em algum local judaico adequado, sob orientação de um rabino, que é o líder religioso. No Bar e no Bat Mitzvah, lê-se trecho da Torá para demonstrar sua sabedoria e o grau de conhecimento da religião. Aqui temos uma foto da sinagoga Francisco Frischmann de Curitiba, que inclusive tem um museu do Holocausto. Cabe uma visitação aqui nesse local sagrado bastante importante do judaísmo. Rito de passagem. Então, cada religião possui seus ritos de passagem, retomando aqui a ideia principal. E são diferentes. Eles são importantes porque definem a posição do indivíduo dentro da comunidade religiosa, mas eles também eles relembram acontecimentos importantes dessa tradição. E a rememoração. Existem os mitos da criação, os mitos da origem dessa religião, e o rito revive o mito. Então, quer dizer, o rito revive o mito. Os ritos de passagem marcam um momento de transição. Se tem uma palavra que define o rito de passagem, é transição. Em muitos casos é a repetição de algo marcante na memória e na cultura religiosa de determinada tradição. Então, o rito relembra e revive o mito. Por exemplo, Jesus foi batizado por São João Batista no Rio Jordão e agora os cristãos se batizam na água ou em rios, mas enfim, usando água. Eles estão revivendo aquilo que aconteceu na história do cristianismo. Mais um quiz para ver o que você aprendeu. Vamos lá. Não esqueça o caderno, a caneta para você anotar. Fique preparado. O Bar e o Bat Mitzvah são rituais de passagem judaico que acontecem dentro da. Aonde? Qual é o local? A. Na basílica. B. Catedral. C. Sinagoga. Qual é a resposta correta? A, B ou C? Um tempinho para vocês copiarem, escolherem a alternativa correta e aí voltamos respondendo juntos.
Voltamos com a resposta do nosso quiz da aula de ensino religioso, 7º ano, aula 9 de revisão. Falamos lá no início das festas religiosas e populares, folclóricas do Paraná, Brasil e mundo. Também retomamos o conteúdo ritos e rituais e falamos dos rituais de passagem. E agora, nosso quiz aqui é sobre o judaísmo. Bar e Bat Mitzvah são rituais de passagem judaicos que acontecem dentro da A. Letra A, basílica. B, catedral. C, sinagoga. Qual você marcou? Qual é a resposta correta? Será que você acertou? Bem, basílica é um local sagrado católico. Catedral também. Sinagoga, então a resposta correta é a letra C. É na sinagoga, em geral, que acontece o bar e o bat mitzvah, porque a sinagoga é o lugar sagrado da religião judaica, assim como o rabino é o líder religioso e o livro sagrado é a Torá. Mais um quiz. Estamos indo quase para o final da nossa aula. Os ritos de passagem marcam a vida das pessoas tanto no individual como no coletivo. Por isso são momentos de letra A, redenção. Letra B, transição. Letra C, revisão. Um tempinho para vocês copiarem, escolherem a alternativa correta e voltamos com a resposta.
Voltamos com a resposta no nosso quiz de ensino religioso, aula 7, nono ano, revisão de conteúdos. Bom, os rituais de passagem marcam a vida das pessoas tanto individual como coletivamente. Por isso, são momentos de redenção. Redenção é quando você recupera, retoma algo, se liberta de sentimentos ruins. A redenção não é a resposta correta, embora a palavra redenção é uma boa palavra. Transição ou revisão? Revisão é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos revendo tudo que aprendemos nas aulas anteriores. Então a resposta correta é a letra B. O rito de passagem é um momento na vida das pessoas, tanto individual como coletivo, de transição. Então, encerrando praticamente nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Nesta revisão, retomamos as aulas anteriores sobre festas culturais e religiosas, ritos e rituais, e aprendemos sobre a diversidade religiosa como forma de se libertar dos preconceitos e desenvolver o respeito. É importante conhecer para respeitar. O exercício da cidadania, a vida dentro de uma democracia. O Brasil é uma república democrática, onde todos somos iguais perante a lei, ou devemos ser. E mais importante, conhecer a diversidade religiosa, seus rituais, suas festas, seus princípios éticos, para desenvolvermos o respeito. Espero que vocês tenham gostado na aula de hoje e até o próximo encontro.